Uma coisa que aconteceu durante esta semana foi estar particularmente atento a todos os casos que ou a mim ou qualquer outra pessoa, seriam suficientes para provocar a ira. Todos nós, ou se calhar a grande maioria de nós, conduzimos e é fácil ter aquelas interações no trânsito todas as semanas que acontecem que desperta qualquer coisa em nós, não é? Eu particularmente não sou muito... Eu não me revolto muito, por exemplo, quando alguém não faz os piscas, não me revolto muito quando alguém faz aquelas ultrapassagens mais complicadas. Há uma coisa que a mim toca particularmente, é as rotundas feitas por fora. Pode não tocar muito a outras pessoas, se calhar alguns de vocês até o fazem, ok? Eu sou daqueles que comete os outros erros que disse há pouco, às vezes sou eu que não faço os piscas, mas as pessoas fazem as rotundas por fora, de vez em quando dá aquela vontade de... Se lhes dessem um toquezinho naquele momento, se calhar aprendiam. Parece que a gente quer fazer justiça logo na hora. E então esta semana estive particularmente atento a isso. Mas também a outras coisas não tão engraçadas, digamos assim. Houve uma notícia que esta semana que surgiu. Eu estava a almoçar com 3 colegas meus. Estava escarrapachado nos telejornais esta semana e aconteceu aqui em Sesimbra, mesmo ao pé de nós. Foi um duplo homicídio e um suicídio que aconteceu aqui em Sesimbra. Não interessa os detalhes, mas lembro-me perfeitamente de estar a almoçar com os meus colegas e a conversa quase que terminou entre nós, porque 2 de nós somos pais e houve uma criança que assistiu àquilo tudo e ficámos com dificuldade em almoçar, não é? E a gente fica com aquela vontade de porque é que a justiça não foi feita naquele momento, o que é que será daquela criança de agora em diante. Enfim, nós como seres humanos, se calhar a provocar a ira é muito fácil em nós. Às vezes de forma justa, às vezes de forma injusta, mas todos nós somos um bocadinho aquela imagem que nós temos. Eu não sei se os irmãos brasileiros também são assim, ou se a comunidade da África também é assim, mas eu sei que os portugueses são assim, têm o sangue à flor da pele, e temos muitos casos de pessoas... São, não são? Boa, Yasser, ok. Então, o Yasser está-me a confirmar que sim. Mas nós temos muito aquele sangue à flor da pele de que temos muitos casos de pessoas que sabem perfeitamente o que é que fariam num caso de injustiça. Se fosse eu, chegava lá, fazia assim, fazia assado, de certeza que acabava com isto, de certeza que isto nunca mais acontecia. Não sei se viram esta semana também mais um caso daquela criança que foi brutalmente agredida na escola pelos seus colegas. Também foi tema de conversa no trabalho e por acaso eu fiquei a assistir às soluções que os meus colegas iam dando. O que é que fariam àquelas pessoas que estavam a filmar? O que é que fariam àquela pessoa que fez aquilo? O que é que fariam à pessoa que estava a ser agredida? Toda a gente tem rápidas soluções para este tipo de situações que, infelizmente, não é que não acontecessem antes, mas hoje, com as redes sociais, nós sabemos aquilo quase em direto. A pessoa está a ser agredida e nós estamos a saber no momento que aquilo está a acontecer. Isto causa-nos revolta e foi isto que me chamou a atenção esta semana. Porquê? Porque o verso áureo diz exatamente o contrário. A reação de Deus é que Ele é misericordioso e tarda em irar-se. Começa logo ao contrário daquilo que nós fazemos. Começa logo com uma espécie de não solução. Deus não soluciona logo as questões. Ele perdoa a iniquidade, não destrói logo. Ele muitas vezes desvia a sua cólera, e aqui ele está a falar mesmo do povo de Israel, podemos considerar quase o seu filho, e não deixou de despertar toda a sua ira. Deus começa exatamente ao contrário. Não começa pelas soluções finais. Começa primeiro por tardar, por dar oportunidades. Nós, não vou fazer nenhum tipo de spoiler, ok? Eu sei que há pessoas que chegaram agora e vêm para o segundo culto, mas a mensagem desta manhã vai precisamente de encontro a este tema e à forma como nós às vezes tardamos na desobediência, e Deus ainda assim nos dá uma oportunidade e outra e outra. Bom, esta semana eu nunca tinha lido o Salmo 78 desta maneira. Penso que tiveram a oportunidade de o ler. O Salmo 78 é onde está o nosso verso áureo, mas a lição convida-nos a lê-lo todo. Também fiquei a saber esta semana que é o segundo salmo mais comprido da Bíblia. O primeiro, a maior parte de nós sabe que é o 119, mas não sabíamos qual era o segundo. Ficámos agora a saber que é o Salmo 78, o segundo salmo mais comprido da Bíblia. E ele é uma clara demonstração daquilo que o povo de Israel era como povo. Não sei se alguém me pode ajudar a dizer de forma muito clara o que é que Israel era como povo. O que é que acontecia? O que é que era óbvio ou o que é que era normal nós vermos em Israel à medida que o tempo ia passando? Rebeldia, não sei se foi isso que ouvi. Eram rebeldes, ok. Idólatras. Como? Ingratos. Duros de coração. Murmuração, sim.
Como? Murmuração, murmuradores. Nós só apontamos as coisas negativas a Israel, não é? Eu perguntei-vos como é que Israel era. Nós dissemos só coisas negativas, não é? Deus enganou-se a escolher aquele povo. Mas é verdade, o Salmo 78 aponta as coisas negativas do povo de Israel e o porquê de Deus ter que ser misericordioso com aquele povo. Mas será que era tudo mau em Israel? Eu sei que a pergunta tinha rasteira, ok? Mas será que era tudo mau em Israel? Deus escolheu aquele povo porque se enganou? Não havia ninguém melhor ali à volta para escolher? Seguramente havia, não era? Mas aquele povo foi chamado de uma forma extraordinária, foi chamado para uma missão diferente daquela que os outros povos tinham à sua volta. E a forma como Deus chamou, Deus manifestou-se, se calhar em tão pouco tempo, de forma tão extraordinária, de várias formas tão extraordinárias, como nunca se viu daí em diante. Se calhar até ao final, até o povo de Israel deixar de ser o povo escolhido na cruz. E eles foram chamados para serem diferentes, terem uma missão diferente. Foi-lhes dado algo especial, a forma como eles foram arrancados a ferro do Egito, e foi-lhes dada esta bênção extraordinária. Mas o povo, com o passar do tempo, como diz aqui este ciclo, eu já não me lembro bem como é que... O ciclo da rebelião, foi assim que a lição o chamou, que os académicos bíblicos também chamam. O ciclo da rebelião que nós vemos vezes sem conta a acontecer no povo de Israel. O povo revoltava-se, Deus retirava-se em consequência destas decisões do povo, ele era oprimido e o povo clamava. Deus libertava, o povo estava outra vez à vontade, estava liberto, podia revoltar-se, escolhia revoltar-se novamente. Às vezes era sempre um bocadinho pior. Nós já conseguimos ir até aqui, Deus perdoou-nos, então amanhã vou tentar um bocadinho mais à frente. Estou a tentar explorar a fronteira, até onde é que Deus me permitir. E da mesma forma como nós vemos um povo, às vezes também vemos a nós individualmente a fazer a mesma coisa. Até onde é que eu posso ir? Esta semana vi a recapitulação da lição por um pastor que eu gosto muito. É um canal adventista chamado Adventismo Vivo. E ele fazia a comparação entre o povo de Israel e nós individualmente. E ele mostrou algo extraordinário que nunca tinha pensado. Nós como povo, e isto nós não podemos agora desfocar deste tema, mas isto mostra-nos que existe uma razão clara para Deus querer que nós estejamos juntos, unidos, em comunhão uns com os outros, agora como igreja, na altura como povo. Mas nós como povo, nós somos mais lentos a tomar uma decisão do que se fôssemos individualmente. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Quando nós precisamos de juntar um grupo de pessoas, ou quando nós temos um grupo de pessoas que precisa tomar uma decisão, há sempre opiniões mais para um lado, opiniões mais para um outro, e é mais lenta a movimentação deste povo em direção à rebeldia ou em direção à correção. Nós não podemos, e qualquer pessoa concordará comigo, corrigir um erro que está a acontecer, por exemplo, numa igreja de um dia para o outro. Nunca iria acontecer. Mas se calhar individualmente nós já conseguimos com maior facilidade fazer isto. É mais fácil, a pessoa individualmente é mais volátil. Ela rapidamente ou mais rapidamente toma uma decisão mais extremada, ou não, do que como povo. Nós demoramos, somos mais lentos. Isto é uma espécie de proteção que existe no facto de nós estarmos em comunhão, estarmos juntos. Pode alguém cometer um erro, mas os outros conseguem ajudar e dizer, calma, não é assim, não é dessa forma, vamos com mais calma. E isto leva a que, não é uma proteção segura, 100% segura contra o mal, mas ajuda-nos a ter alguma proteção contra estas posições extremadas. Nós somos mais lentos, tanto a ir para um lado como a ir para o outro. Não sei se estou a ser claro na minha explicação, mas este pastor mostrava isto claramente, que individualmente nós somos mais voláteis. Então, quando estamos em grupo, nós conseguimos interajudar-nos mais. Se alguém cai, conseguimos levantar-nos mais facilmente e mais dificilmente irmos nesta direção. Mas ainda assim o povo, com o passar dos anos, isto não era de um momento para o outro, obviamente, mas com o passar dos anos revoltava-se. E a pergunta que eu me fiz a mim mesmo foi, porquê que Deus, quando corrigia o povo, okay, porque Deus ao retirar-se, ele era oprimido, os povos à volta conseguiam, de certa forma, ter alguma vantagem militar ou outra sobre o povo de Israel, e eles, ao serem oprimidos, aprendiam a lição. E a pergunta que eu me fiz a mim mesmo é, porquê é que Deus não lhes deu uma lição forte o suficiente para não terem que cair novamente? Porquê é que Deus permitia que a lição não fosse drástica? Era só até eles clamarem. O povo clamava, pronto. Depois eles revoltavam-se, o povo clamava, ok, novamente. Porquê é que Deus não era mais drástico? Não sei se esta pergunta faz sentido. Na minha cabeça isto fez sentido. Desta forma, porquê é que Deus permitia que o povo fosse sempre um bocadinho mais? Porque nós, com os nossos filhos, às vezes, eles têm um limite.
quando chegam ao limite, nós dizemos daqui não passas. Dá a sensação que Deus não fazia isso. Eu sei que não estou a dizer tudo ainda, mas dá a sensação que Deus deixava sempre mais um bocadinho, mais um bocadinho. E a pergunta é, porquê que não fica logo corrigido ali? Porquê que teve que sempre ir mais um pouco? Yasser, podes só trazer aqui o microfone? É aqui à frente. Ok, não tinha visto que a irmã também queria Eu intervir. penso que Deus segue aquilo que normalmente o ser humano não segue muito, que é o princípio da proporcionalidade. Vai fazendo gradualmente à medida da necessidade. E, portanto, à medida que os filhos vão avançando no pecado, também vai sendo as suas medidas mais duras. Também levava mais tempo a reagir, portanto, era gradual. Até que, finalmente, e nós vimos isso também na lição, que teve que tomar medidas mais drásticas com a invasão de Babilónia, e aí foi muito mais duro, e foi quase que o ponto final naquela altura. Mas mesmo assim, pelo seu amor, ainda te resgatou de novo os seus filhos. Ok. Eu penso que lá atrás também tínhamos uma intervenção. Uma parte, nós esquecemos também, para além do amor de Deus, que é um amor infinito que nós não entendemos, é como nós pais com os nossos filhos. O filho comete muitos erros, mas temos muita paciência com esse filho. Além disso, nós esquecemos que estamos numa batalha entre o bem e o mal. Temos uma luta cósmica. Aquele ser que desde o início se liberou e revoltou contra os planos de Deus, ele quer que nós, seres humanos, vemos Deus como um Deus mau, um Deus tirano, que não quer que os seus filhos vivam em liberdade. Mas, pelo contrário, Deus deixa o homem a ir até onde que possa provar para todo o universo. Sabemos que existem outros mundos que não caíram, para provar que Deus é justo, que nós é que andamos nos caminhos errados. Obrigado. Aqui, cá à frente, pastor Rogério. Apenas no seguimento da intervenção do Jorge, muito bem, quando falava realmente na noção da proporcionalidade, não há dúvida que quando Deus enviou o povo de Israel para o cativeiro, era uma coisa que vinha sendo anunciada, se não se arrependesse, era o pecado da idolatria. E o povo de Israel, a partir dali, nunca mais cometeu o pecado da idolatria. Aprenderam a lição, 70 anos. Esse foi drástico, então. 70 anos, pelo menos esse pecado conseguimos eliminar ali do povo. Foi eficaz, exatamente. Há uma coisa que ao mesmo tempo que nós vemos Deus permitir ao povo revoltar-se, também vemos Deus aumentar, que é o seu amor. Quanto mais longe estava o povo, mais Deus aumentava o seu amor por este mesmo povo, porque quando Deus quer uma coisa, Ele quer mesmo. E querendo o resgate deste povo, querendo que eles o adorassem, querendo que eles estivessem ao seu lado, uma coisa é certa, nós podemos achar que Deus estava a ser misericordioso demais, ou não, mas o que é certo é que Deus, pelo menos o amor nunca faltou ali àquele povo. Durante todo este tempo, sabemos que chegou a este ponto final, que era o que eu ia dizer, este ponto final parágrafo, digamos assim, que foi o cativeiro na Babilónia. Mas durante todo este tempo, enquanto este ponto final, enquanto esta solução final não chegou, pelo menos o amor de Deus, esse esteve sempre presente. A própria lição diz que não houve um único caso em que fosse arbitrariamente ou injustamente aplicada a ira de Deus ou o Deus estar zangado sem que houvesse justiça nisso. E há um outro detalhe também no Salmo 78. É que, se nós formos a pensar bem, o que é um salmo? Era o quê, os salmos? Eram músicas. E quem é que estava a cantar este salmo especificamente, o Salmo 78? Foi Asaf que o escreveu, sim, mas quem é que o cantava? Não só, também David, mas quem? O povo. Então reparem que o povo cantava sobre os seus próprios erros, sobre a sua própria inconstância e sobre o próprio amor de Deus. Portanto, nós aqui vemos que Deus, apesar de estar a ser misericordioso com aquele povo, Deus não deixava pura e simplesmente querer que aquele povo se corrigisse e continuava a apontar os erros que tinham acontecido para que eles se lembrassem e não o fizessem de novo. Então, uma das músicas que havia
no psaltério deles, digamos assim, era sobre os seus erros. Eles tinham que o cantar, não eram só músicas sobre o amor de Deus. Também sobre os seus próprios erros eles cantavam, eles recordavam-se. Eu não me lembro assim propriamente de uma música que a Igreja Adventista tenha, também não temos tantos anos de existência, acerca dos seus próprios erros. Soa mal, não é? Nós não queremos admitir que a Igreja Adventista já possa no passado ter passado por essa fase. Mas aquele povo, foi Deus que, de forma inspirada, deu a Asaf este hino para que eles cantassem, se recordassem, com o intuito de não repetirem. Custa-nos às vezes admitir isto, mas aquele povo tinha esta incumbência, tinha esta prática, digamos assim, de cantar acerca dos seus erros. Na lição de segunda-feira, nós vemos que, de facto, Deus é tardio em irar-se, como nós estamos a dizer, mas nós vemos que até os profetas, Filipe, até os profetas achavam o mesmo, não é? Que Deus era tardio em irar-se, neste caso Jonas. Força, Filipe. É só mesmo para terminar em relação ao Salmo 78. O que me chamou mais a atenção no Salmo 78 não é a atitude do povo em si. Essa é a atitude de cada um de nós. E se formos suficientemente sinceros, conseguimos ver que nós somos iguais. Não há grande diferença. A mim o que me chamou muito a atenção foi: Deus espera sempre um pouquinho mais. Não intervém imediatamente com aquilo que ele deveria fazer. Espera sempre um bocadinho mais. E qual é o objetivo de Deus ao esperar um pouco mais? É que primeiro o ser humano, o povo em si, reconhecesse que estava a errar. O reconhecer que estou a errar dá mais probabilidades de eu poder voltar atrás e não voltar a fazer o mesmo. Ok? Por outro lado, reconhecer que errando eu preciso de ajuda. Então recorro a Deus para que me ajude. E Deus protela sempre um bocadinho mais. Porquê? Simplesmente porque Ele não quer imediatamente destruir o povo. Ele dá sempre mais uma oportunidade. Agora, o que é que eu faço com essa oportunidade? Temos aqui outra intervenção. Eu não disse, mas acrescentando ao que estás a dizer, Filipe, há algo que eu também notei, ou que me fez pensar no Salmo 78, que foi o facto de Deus, ao manifestar-se daquela forma, e quando libertou o povo do Egito, Deus quase que fez o trabalho que era necessário ser feito, de forma divina, de forma sobre-humana. Mas ainda assim, entregou depois aos homens a responsabilidade de passarem aos filhos os seus preceitos, a sua lei. Ou seja, entregou a alguém que iria errar, mas se calhar entregou com esse propósito de eu, aprendendo aquilo que fiz de mal, pelo menos posso ensinar à geração seguinte as consequências dos meus erros e a não fazer igual. Eu sei que há aqui uma intervenção a algures. Ok, força. Eu queria aqui um ponto importante, que nós como seres humanos, nós não conseguimos entender os desígnios de Deus. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Como a história que o que aconteceu durante a semana que o irmão estava aqui a expor, né? Nós, como seres humanos, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, de repente, né? Queremos fazer já. E aqui na lição também traz-nos uma história de Jonas. Jonas, quando Deus enviou Jonas para o Nínive, Jonas queria que Deus fizesse a justiça já. Só que Jonas não entendeu o que é que estava no coração do povo. Deus só disse a Jonas: vai, prega, para que o povo seja libertado. Mas quando Jonas chegou a Nínive, que recebeu aquela notícia, o povo arrependeu-se. Mas nós, como seres humanos hoje, quando nós vimos tanta injustiça neste mundo, nós queremos fazer julgamento já, antecipado. Mas nós não entendemos que Deus não vê o presente. Deus vê o que vai acontecer no final. E Deus dá essa oportunidade, como diz o irmão, não é só uma oportunidade, mas várias oportunidades para que o povo se arrependa. Quem sabe, muitos criminosos que estão atrás das grades vão se arrepender, irmãos. Eles não tiveram oportunidade. Nós sabemos que o inimigo trabalha, há um conflito entre o bem e o mal.
mas Deus conhece o coração de cada um. E Deus sabe que no final, o que vai valer no final é o coração arrependido entregue a Deus. Obrigado. Com a história de Jonas, acrescentando àquilo que o irmão está a dizer, com a história de Jonas nós aprendemos mais algumas coisas. É que Jonas teve algo muito particular que é muito nosso. Ele manifestou de forma muito viva e deixou escrita de forma muito viva os seus sentimentos no momento em que ele quis tomar o lugar de Deus. Jonas irou-se com aquele povo, mas irou-se no lugar de Deus. Ele queria irar-se com Deus e por Deus para com aquele povo. Ele queria fazer a justiça, queria ser ele a pôr em prática. E nós aprendemos duas coisas. Em primeiro lugar, é que Deus disse, esse não é o teu papel. Nós vimos isso mais à frente. Ok, já vou dar a palavra. Nós vimos isso mais à frente na lição, mas Deus diz-nos claramente que o papel de se irar, o papel de fazer justiça não é nosso. Então, este não era o lugar de Jonas, e Deus diz isso claramente. Em segundo lugar, aprendemos também que aquelas outras pessoas que não creem no mesmo que nós, elas também são alvo não só da justiça, mas também do amor de Deus. Porque aqueles ninivitas, nós quando começamos a ler Jonas, alguém que não soubesse como é que a história terminava, automaticamente diria, este é o bom, Jonas, aqueles são os maus. E isto é a forma como nós encaramos as coisas às vezes, e não é necessariamente assim que Deus vê. Deus não vê onde é que estão os bons e os maus. Deus vê que todos necessitam da sua bondade, da sua salvação. E isto torna-nos um bocadinho mais difícil à medida que nós vamos tendo o conhecimento, conhecendo Deus, podemos cair neste erro, sabendo que eu estou a cumprir com aquilo que Deus me pede, então eu agora já tenho a capacidade ou já tenho o direito de dizer que eles estão errados. E Deus diz, tem cuidado para não tomares o meu papel. E em terceiro lugar, é que Deus é tanto justo como o justificador. Porque em última instância, quem tomou o lugar de terminar com a injustiça foi Jesus na cruz. Portanto, Ele é justo e também foi Ele que justificou os nossos pecados. Não só os dos outros, como nós temos tendência de apontar, mas os nossos. Foi isto que falhou em Jonas e é isto que às vezes falha em nós. É que nós já precisamos constantemente do amor de Deus. E por nós às vezes nos esquecermos disto, acabamos por achar que podemos fazer justiça e podemos tomar o lugar de Deus. Aí em cima, acho que há uma intervenção. Força. Foi introduzida a questão do povo de Israel ser obrigado, vou dizer obrigado, né, cantar as suas próprias transgressões, os seus maus relatos ou os seus maus exemplos. E a lição de sexta-feira introduz um dos maiores incidentes de transgressão, de rebelião do povo de Israel, que é justamente quando eles ousaram trair a Deus com a idolatria do bezerro. E a irmã White diz justamente que um dos aspectos, além do que o monitor já introduziu, por exemplo, eles precisavam lembrar-se, cantar as suas transgressões para aprenderem com seus erros e não mais voltarem a cometer. Tinha também a questão deles terem que ensinar as gerações vindouras a não cometerem os mesmos erros. Mas tinha uma questão também que o povo de Israel foi chamado para serem um povo de luz para as nações, sobretudo as nações pagãs, porque há de convir que quando Deus chama Abraão e forma o povo de Israel era a única nação que adorava um único Deus. As outras nações eram todas idólatras. Então, era necessário que o povo andasse na luz, fosse punido pelas transgressões, sobretudo da idolatria, para que servisse de exemplo para as outras nações. E se eles errassem, até na punição, Deus queria que as outras nações vissem que o Deus que fez os céus e a terra é um Deus que tem uma adoração pré-definida, que gostaria que o seu povo andasse naquela adoração. Caso contrário, Deus puniria o povo como símbolo da sua justiça. Sem dúvida, aquilo que o irmão está a dizer, ao fim e ao cabo, é que quanto maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. E aquele povo, tendo mais responsabilidade, era exigido mais daquele povo, também eram mais abençoados para isso. E isto é um grande chamado de atenção para nós, individualmente, ao sermos chamados por Cristo para ter esta missão. Ao conhecermos a Cristo, se calhar somos a minoria, e isto dá-nos responsabilidade, traz-nos mais bênção, mas também mais responsabilidade sobre aquilo que nós conhecemos, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso exemplo. Muito bem. Até aqui é a parte fácil da lição, está bem? A parte difícil da lição é agora. É porque nós estamos, sempre que falamos em ira, nestes 2 dias da lição, nós dissemos, pronto, mas Deus é misericordioso. E está certo, ok?
Mas a questão difícil desta lição é que neste puzzle que nós estamos a montar ao longo deste trimestre sobre as várias características do amor de Deus, nós temos que encaixar uma peça que se chama ira. E encaixar ali esta peça é que é difícil. Como é que ela encaixa? Porque é que ela lá está? Temos mesmo que encaixar. É difícil a nossa concepção de Deus permitir que haja um Deus que seja capaz de destruir. E esta peça começa a ser encaixada a partir de terça-feira, com a lição de terça-feira, quando nós vemos Jesus a chegar ao templo e a ter aquela atitude. Ok? Sabem o que é que eu estou a falar? Todos estudaram a lição. Portanto, eu vou partir do pressuposto, todos sabem o que é que eu estou a falar. Quando Jesus chegou ao templo, em Mateus e em João, o que é que Jesus fez? Expulsou, ok? Destruiu, espalhou, expulsou. É relevante o facto de que não foi só os bens materiais. As pessoas responsáveis por aquilo que estava a acontecer também foram expulsas, ok? Isto é relevante estar isto no versículo, e podem ler em João 2, 14 e 15, menciona as pessoas também. Nós não vamos perder muito tempo a ver este episódio, eu penso que nós todos conhecemos bem, mas a lição de terça-feira fala em mais episódios. Fala também quando os discípulos e as pessoas que ali estavam impediram as crianças de ir ter com Jesus. Jesus também se indignou, é a palavra que lá está. E quando também os sacerdotes interpelavam Jesus e perguntavam: porquê é que estás a curar no sábado? A palavra que lá está também é a indignação que Jesus teve. A pergunta que eu faço é, com todos estes exemplos, nós, em primeiro lugar, conseguimos ver que Deus, de facto, ira-se. Jesus foi um exemplo disso, irou-se. Teve uma atitude que não era normal em Jesus, a irmã White explica aqui no comentário da lição, que as próprias pessoas reconheceram um ato divino da parte de Jesus naquele momento, em que ele estava a ter em que Jesus estava a limpar o templo daquela forma. Então a pergunta que eu faço é: qual é que é o padrão que nós encontramos entre estas histórias todas que nos ajuda a responder ao porquê que neste momento Jesus fez isto, nestes 3 episódios, e noutros episódios, por exemplo, como o ladrão da cruz, ou pessoas que eram assassinos, Jesus perdoava. Porquê que nuns, que era mais grave, ou até podemos dizer que era igual, não há pecado mais grave, nem podemos ir por aí, mas se era igual ou se era mais grave, porquê que nuns foi perdoado e naquele momento houve esta atitude? Porquê que não foi sempre esta atitude? Ou o contrário, porquê que esta atitude teve que existir? Nem que seja uma vez da parte de Jesus. O que é que está aqui nestes 3 episódios, que é o padrão, que é igual entre os 3 e que nos ajuda a perceber que nestes momentos Jesus teve esta atitude? Porque é que nestes momentos teve esta atitude? Não sei se conseguiram descortinar aqui o tronco comum entre estas 3 histórias. Filipe. Para mim, a resposta está na lição, propriamente, quando no fim é dito: a ira de Cristo está aqui associada com o desgosto pela dureza de corações deles. É a justa ira do amor, tal como a ira atribuída a Deus no Antigo Testamento é a justa ira do amor. Como poderia o amor não ser perturbado pelo mal, especialmente quando o mal fere os objetos desse amor? Ou seja, quando ultrapassamos determinados limites, Deus tem que agir. Ok. Há mais opiniões? Ok, são 3 pessoas. Lá atrás, a irmã, o Rogério e depois aqui a irmã Guida também. Obrigado, Filipe. É um dos pontos, mas ainda não é o que eu queria. Força. Eu e a minha filha assistimos muito filme de filme de bonecos da história de Moisés. Embora que essa história não está na lição, mas para dar só exemplo. Então, quando Deus mandou Moisés e Arão ter com Faraó para deixar o povo ir, Deus deu ao Faraó várias oportunidades de arrependimento. Mas o que a Bíblia diz? Faraó endureceu o seu coração. E no fim, o que ele fez? Quando o povo do Egito saiu do Egito, ele ainda foi atrás do povo, reuniu os seus exércitos, cavalos, homens de guerra, foram atrás do povo. O que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar. E quando o povo acabou de passar, o que aconteceu? O mar fechou. Ali Deus fez a justiça. É por isso que a lição de sexta-feira diz indignação justa. Não vamos confundir indignação justa com a ira injusta, porque às vezes podemos confundir. Então, a lição é bem clara, como disse o irmão, há um limite que o ser humano não pode ultrapassar. E esse vamos ver no final do tempo.
Porque o fogo eterno não é preparado para os homens, é preparado para Satanás e seus anjos. Mas, infelizmente, todos aqueles que ficaram identificados com o pecado vão ser destruídos. A Bíblia diz que a destruição do ser humano, aliás, a destruição é um ato estranho a Deus. Infelizmente, Deus tem que tomar essas medidas. É como os tribunais. Por que existem os tribunais? E os homens fazem isso, fazem aquilo, vão ser julgados. É como com Deus também. Se não existisse julgamento, não existisse a aplicação de uma lei ou um final, o que acontecer? O mundo seria um caos. É por isso que Ellen White diz que quando Jesus voltar, novo céu, nova terra, pecados e pecadores, o mal não vai se levantar segunda vez. Então, aqui é uma lição que possamos tirar para a nossa vida, que não vamos brincar com o pecado, porque a história do povo de Israel é um exemplo para nós hoje. Às vezes eu penso que nós somos piores, como diz o irmão atrás, nós às vezes somos piores que o povo de Israel, porque o povo de Israel já passou e nós temos exemplo daquilo que aconteceu com eles. Será que nós estamos a cometer os mesmos erros que eles cometeram? Obrigado. Basicamente, eu agradeço as duas intervenções, mas deixem-me só voltar aqui ao ponto. Qual é o tronco comum nestes três exemplos? Ok? Não sei se vou responder a isso, mas há aqui um problema que nós temos dificuldade em compreender, que é esta questão da ira de Deus. A ira de Deus não é a nossa ira, não é o descontrole emocional. É um princípio. Portanto, Deus é a sua natureza, portanto, a ira de Deus é a sua reação na presença do mal. Se nós tivermos, por exemplo, um ferro em brasa, e se metermos debaixo de uma torneira, de uma coisa, e aspergirmos um pouco de água, o que é que vai acontecer? Há ali uma reação, não é? E a água, o que é que vai acontecer? A água desaparece, a ferve desaparece. Portanto, isto trata-se da natureza de Deus. Agora, eu gostei muito da afirmação da nossa irmã aqui atrás, que chega um momento em que Deus vai ter que exercer o seu estranho ato. Porque Deus quer que a gente se salve. Mas se a pessoa não se quiser salvar, nós andamos aqui na igreja, andamos para fazer o quê? Andamos certamente, permita a expressão, andamos a treinar como um dia iremos viver no céu. Mas se as pessoas não querem fazer isso, não querem ir para o céu, se a pessoa for para o céu, se Deus fosse esse Deus misericordioso, só misericordioso, as pessoas iam todas para o céu. Mas se as pessoas não quisessem estar lá no céu, aqueles que não passaram por essa transformação, aquilo para eles seria um castigo eterno, não é? Porque não era ali que eles queriam estar. Portanto, mas é verdade que eu gosto muito desta afirmação, que é desta nossa irmã, quando diz que Deus vai exercer o seu estranho ato. Parece que é um ato estranho à sua natureza, mas é a sua reação diante do mal. Eu agradeço à irmã lá. Qual é que é o seu nome, irmã? Já agora? Eu agradeço à irmã Teresa, Rogério. Eu já vou pegar no que vocês estão a dizer na lição a seguir, ok? Vou precisar dessas duas intervenções para concluir depois aquilo que está aqui a seguir. Guida, também queres intervir? Já ser aqui à frente também. Depois eu vou passar para o dia seguinte e já vou pegar naquilo que vocês estão a dizer e agradeço. Guida. As crianças queriam chegar ao pé de Jesus. Foi-lhes impedido o acesso e o Senhor não tolera isso. As pessoas que iam ao templo para adorar eram explorados por aqueles fulanos que estavam naquelas mesas, impedindo-os de ter uma ligação com o Senhor, e o Senhor não permite isso. Por um lado, o acesso à santidade, o acesso a Deus e uma justiça social que o Senhor também aplicou ali, tanto em relação às crianças como em relação àqueles indivíduos que estavam a explorar à porta do templo. Penso que irás falar nisso. Não é aí que eu queria chegar. Como é que nós gerimos a nossa ira para com aqueles que também nos fazem estas malandrices? É isso, é exatamente aqui que eu queria chegar. Obrigado, Guida. Que é o seguinte: Deus tem perdão para tudo, menos para aquele que rejeita o seu perdão, obviamente. E a ira de Deus é demonstrada perante tudo ou todos aqueles que se colocam entre mim, ou entre uma pessoa, e Deus. Tudo aquilo que impossibilita a minha ligação com Deus, a minha aproximação de Deus, isso vai automaticamente ser alvo da ira de Deus. Neste caso, o templo foi o facto de ser preciso pagar para aceder a Deus. As crianças não poderem aceder naquele momento. Deus indignou-se, Jesus indignou-se com aqueles que estavam a fazê-lo. E a cura deste homem ao sábado, aqueles que pela lei impediam que aquele homem pudesse ser curado ao sábado, isto é alvo da indignação de Deus.
Então o padrão comum que nós encontramos é isto. Tudo aquilo que nos impede de chegar a Deus, isso automaticamente é alvo da indignação de Deus. Tudo o resto nós podemos dizer que pode, mediante o arrependimento, ser perdoado. Exceto aquilo que nos impossibilita. O pecado quanto ao Espírito Santo é isto. Ok? Para ajudar nesta questão, que a irmã Teresa e o pastor Rogério estavam a dizer que o Deus eventualmente vai ter que aplicar o seu ato estranho, eu hoje trago-vos aqui um exemplo, algo semelhante com aquilo que o pastor Rogério estava a dizer relativamente à água e ao ferro quente. Mas vou pedir-vos desculpa desde já, porque vou ter que retornar um bocadinho às aulas de Química, não sei se todos tiveram aulas de Química, em que nós vimos a tabela periódica. Eu vou pedir à comunicação para pôr aqui a tabela periódica, para explicar uma coisa muito rápida. Toda a gente sabe o que é a tabela periódica, não sabem? É este quadro onde estão representados todos os elementos químicos e elementares que existem na natureza. Ok? Isto é tudo o que existe na natureza, e depois existe mais, claro, pela combinação de alguns dos elementos que aqui estão. Muito bem. Já eu nem me lembro metade das coisas que aqui estão. Mas o que é que eu preciso desta tabela periódica? Eu recordo-me, quando estava nas aulas de Química, que aqueles que estão ali a laranja, aqueles componentes que estão ali a laranja, têm uma particularidade que os, em primeiro lugar, fez pintar laranja, e em segundo lugar, fez-los estar à esquerda da tabela periódica. Isto tem todo um propósito. A posição dos elementos, mais acima, mais abaixo, mais à esquerda, mais à direita. E ali à esquerda nós temos a laranja, o lítio, o sódio, o potássio, rubídio, césio e frâncio. Estes três últimos nós nem estamos muito habituados a ouvir, mas eles todos são semelhantes entre si porque eles têm aquilo que os químicos chamam um eletrão a mais. Okay? Os átomos são constituídos por prótons e eletrões e aqueles átomos que ali estão têm um eletrão a mais que fica quase como solto. É fácil ele ser arrancado desse átomo, desse elemento químico. E eu recordo-me também que nas aulas de Química nós experimentávamos com o sódio, com o lítio e com o potássio. Os outros são muito caros para haver numa sala de aula, ok? Mas fariam a mesma coisa, se calhar até de forma mais explosiva. Mas todos eles, quando em contacto com a água pega-lhes fogo. É estranho isto, mas é o que acontece. Daniela, podes pôr o vídeo? Este vídeo eu encontrei há pouco no YouTube. Este senhor tem um bocado de sódio na mão, ok? Um bom bocado grande de sódio puro na mão e ele vai pô-lo em contacto com a água. Isto não é nenhuma bomba, ok? É só sódio. E a reação que a água tem... Pronto, o som, eu não tive atenção ao som, peço desculpa. Mas isto é o que a água provoca a todos aqueles elementos que estavam ali à esquerda. E se nós formos a pensar, a nossa concepção de água são só coisas boas. A água hidrata, a água purifica, a água dá de beber, a água... Bom, a gente podia estar aqui, ao longo deste tempo todo, a enumerar as qualidades que a água tem. Aquilo que faz de bem a nós, aos animais, às plantas. Se não houvesse água no planeta Terra, nós também não estaríamos aqui. No entanto, quando aparece um elemento estranho, um elemento que tem um eletrão a mais, algo que não pertence, a água tem uma reação que não é natural na água. A água não pega fogo por si só. Mas em contacto com o sódio, com o lítio, com aqueles elementos que têm aquela característica, aquele tal eletrão a mais, a descarga de energia é tão grande que o que acontece é a água fica igual. Okay? Não acontece nada à água. Fica com um tom ligeiramente arrosado. Mas o elemento em si desfaz-se, desaparece. E já não existe mais. E isto não é nada mais, nada menos do que aquilo que é a reação do amor de Deus perante o pecado. Deus em si nós só conseguimos descortinar coisas positivas. Coisas, o seu amor, a sua benignidade, a sua misericórdia, a longanimidade, Deus mantenedor. Nós conseguimos descortinar em Deus tudo de coisas positivas. Então como é que nós conseguimos encaixar a ira de Deus? O tal ato estranho que perante o pecador, este é destruído. É desta forma. É que quando um elemento estranho entra em contacto com o amor divino, aquilo que acontece naquele momento é isto. O pecado desaparece, porque não pode existir perto da água, perto do amor de Deus. E é isto que acontece em pequenas quantidades, e é isto que acontecerá uma última vez quando será o tal lado estranho da destruição final do pecado. Há um segundo ponto também que me chamou a atenção acerca da ira de Deus. É que é a única característica do amor de Deus que não é eterna. Porque teve um princípio, quando originou-se o pecado, e vai ter um fim. Nunca mais vamos ver Deus a irar-se ou a aplicar a sua ira por toda a eternidade. Portanto, todas as características de Deus são eternas, tal como a água. Aquilo que ela tem, tem sempre.
seja no estado sólido, líquido, gasoso, não interessa. Mas aquele tal bocado estranho que ali está, um dia desaparecerá e a água nunca mais necessitará de manifestar este poder explosivo perante o pecado. E, portanto, houve um início, nós vivemos no meio daquela explosão que ali vimos, mas eventualmente vai terminar, mais ou menos explosivo, não interessa, eventualmente vai terminar. E esta é a esperança que nós temos. É que a ira de Deus é algo que Deus tem, que se manifesta no seu amor, mas que eventualmente nós vamos deixar de ver. Não vou dizer para desfrutarem quando nós conseguimos ver, porque nós desejávamos que não existisse, mas sabemos que há um fim. Rogério. A ira de Deus dura só um minuto, mas o seu amor dura a vida eterna. Foi isso. Na nossa versão diz, no seu favor está a vida. Mas uma parte das versões tem essa... A ira de Deus dura só um minuto, mas o seu favor dura eternamente. Muito bem. Eu não tenho muito mais a acrescentar. A lição de quinta-feira convida-nos a olhar para Deus como o agente que vai aplicar a ira e a deixar-nos estar no nosso lugar. Ou seja, nós indignamos, nós ficamos revoltados com algumas situações que nós vemos no dia-a-dia. Eu falava-vos há pouco no início aquilo que aconteceu esta semana. Esta semana que aí vem, se calhar, trará novas histórias deste género para nós nos irarmos, mas para confiarmos que em Deus está a solução. Eu tenho muitas vezes um colega que me é muito querido na empresa onde eu trabalho atualmente. Nós fazemos carpooling, nós damos boleias mutuamente um ao outro para ir para Lisboa e voltar. E as nossas conversas muitas vezes tendem a ser sobre Deus. E ele apresenta sempre a dificuldade de lidar com o mal. Ele não consegue acreditar porque o mal existe. Ele não consegue conceber como é que ele chega a casa e tem a mesa cheia de comida e se calhar há crianças naquele momento não conseguem estar a comer, como ele. E isso é a maior dificuldade que ele tem, e sem dúvida que é um grande argumento que é usado nos dias de hoje acerca da existência de Deus, ou não. Mas sem dúvida aquilo que eu lhe respondo anda sempre muito à volta disto, é que nós não queremos, como cristãos, que o mal não exista, ou que Deus não tem poder para o eliminar, mas queremos que o eliminará. Nós queremos na solução, não no mal em si. Aí, força. Sim, queria fazer menção em relação à presença de Jesus no templo. Era como se fosse intolerável ele estar presente como santo e honrando a Deus. Era um escândalo que estava a acontecer com os indignos representantes de Deus no templo, a explorarem o pobre. Porque a ira de Jesus nunca se manifestou em sua defesa, por mais injusto fosse a situação. Mas por honra de Deus, sim. Obrigado. Aqui, Tiago. Era só para citar, portanto, a afirmação de há pouco, em Salmo 30, e esta versão já está realmente correta, diz, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Isto é importante também porque a teoria do inferno, constantemente a arder, tem feito mais incrédulos. Exatamente, exatamente. Portanto, eu termino a lição de hoje convidando-nos da mesma forma como a lição nos convida, não propriamente a irar-nos, embora também seja às vezes uma reação natural, mas a deixar a ira para Deus e a aprendermos com Deus a sua misericórdia. Porque ao fim e ao cabo nós somos todos aquele pedaço de sódio que foi tirado para dentro d'água. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos que Deus nos complete. Ou seja, aquele tal eletrão que nós temos a mais, Deus precisa de nos completar para que Ele não fique sozinho e não tenha estas reações perante a sua divindade, perante a sua presença. Portanto, deixo-vos este convite. A lição deixou-nos aqui alguns versículos para nós pensarmos. Deuteronômio 32:35, onde diz que a ira pertence a Deus no momento certo. Provérbios 20:22 diz que não devemos ser nós a vingar-nos. 24:29, que não devemos pagar na mesma moeda. Romanos 12:17, que diz não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Hebreus 10:30, que diz o Senhor é quem julga, não somos nós. Por isso a Bíblia deixa muito claro, a Deus pertence a ira, a nós pertence-nos aprender a misericórdia que nós devemos ter uns com os outros. Porque ao fim e ao cabo, foi isso que Deus teve connosco.